Quando você se depara diante de algo, você sabe o que fazer ou você fica, eu não sei o que fazer, eu não sei o que vai ser. Por quê? Você está dando provas que você não teme a Deus. Você está dando provas que você ainda não conhece a Deus o suficiente. Porque sabedoria é a capacidade de saber o que fazer. Diga comigo, e a inteligência de como fazer. Coloca a mão no coração, vamos falar com Deus, ó Deus de Israel. Nós estamos aqui nessa manhã, meu Pai, com o nosso coração aberto, dispostos a buscar o Senhor com a força da nossa vida e começarmos muito bem esse primeiro dia útil da semana, que é segunda-feira, aonde nós consagramos, meu Pai, a nossa vida, nós consagramos tudo que nós vamos fazer neste dia, no decorrer deste dia, nesta segunda-feira, nessa semana, que começamos muito bem essa semana, Pai. Ontem buscávamos o Senhor e, meu Deus, recebemos uma palavra muito forte, com o propósito de nos ajudar, e eu acredito, como eu já vejo pessoas podendo relatar isso, Senhor, que a mensagem, a palavra, como sempre, ela é poderosa, ela é eficaz, ela tem o poder de nos dividir, de nos transformar, de mudar nossa história. Mas quando nós damos lugar realmente à palavra, nós permitimos a palavra penetrar o nosso coração, as inseguranças, os medos, as dúvidas, as incertezas, os problemas, as adversidades, as situações, meu Pai, não tem mais a força, o efeito, meu Deus, que tinha antes, porque andamos agora pela fé, e quando nós andamos pela fé, vivemos pela fé, não estamos vivendo por vista, ou, meu Pai, vivendo por sentimentos e emoções, nós estamos vivendo por uma certeza. Grita dentro de nós, domina dentro de nós. Toma, meu Deus, o nosso ser, uma convicção de que o Senhor está conosco, de que o Senhor está na nossa vida, de que o Senhor, meu Pai, vai nos favorecer, nos ajudar, nos sustentar, e é o que eu declaro nesta manhã de segunda-feira. Ó Senhor, consagra a obra das mãos dela, consagra a vida dela, consagra a entrada, consagra a saída, consagra tudo que ela, meu Deus, se propor a fazer, consagra, meu Deus, em nome de Jesus, a mesa de trabalho dela, consagra, meu Pai, tudo que ela vai fazer neste dia. Manda clientes, manda vendas, manda contratos, manda negociações, favorece ela, abre a porta que ela precisa que seja aberta, traz até ela, ó meu Pai, vai chegar até ela aquilo que ainda não chegou, muda, Senhor, situações que ainda não foram mudadas. Meu Deus, eu estou te pedindo no nome do Senhor Jesus, a tua palavra diz que se hoje nós obedecermos aos mandamentos que o Senhor nos ordena, as bênçãos do Senhor virão sobre nós e nos acompanharão, Senhor. As bênçãos vão vir até a nossa vida. Eu profetizo que as bênçãos do Senhor venham até a nossa vida. As bênçãos do Senhor venham até a nossa vida. Se hoje nós obedecermos aos teus mandamentos, às direções que o Senhor tem nos dado, meu Pai, elas vão nos acompanhar. E é o que eu profetizo sobre a vida dela, que chegou a hora, Senhor, dessas bênçãos começar a acompanhar a vida dela.
perseguir a vida dela, seja para onde ela for, que ela veja essas bênçãos, que ela veja esse favor, que ela veja essa diferença, que ela colha esses resultados, que ela veja a tua palavra, meu Pai, se cumprir, como nós temos vivido, Pai. A promessa para 2025 é o ano de desfrutarmos de um vinho que não conhecemos, é um ano, meu Pai, de graça. 5 fala de graça, então eu profetizo em nome de Jesus uma graça, um favor, uma unção, um poder, uma fluidez que talvez ainda ela não tinha, meu Pai, experimentado na vida dela. Eu peço sabedoria, eu peço inteligência, eu peço visão, eu peço essa força, eu peço, Pai, a capacidade, a unção que o Senhor deu a Bezalel, que ela receba, que ela tenha na vida dela, essa unção, essa capacidade, essa habilidade, ó meu Deus, esse poder para fazer o que ninguém faz, para resolver o que ninguém resolve, para enfrentar o que ninguém enfrenta, para começar, meu Pai, meu Deus, a fazer algo que talvez ninguém nunca fez. É o que eu oro, declaro e profetizo em nome de Jesus sobre a vida do teu povo. Eu te amo, Senhor. Eu creio que quando nós já começamos o nosso dia, fazendo as nossas declarações, declarando mesmo, declarando, profetizando, hoje vai ser o melhor dia da nossa vida. Hoje vai ser, Senhor, um dia incrível, um dia poderoso, um dia que veremos uma fluidez. Hoje as coisas vão fluir. Hoje as coisas vão fluir. Hoje as coisas vão caminhar. Hoje as coisas vão, meu Deus, dar certo. Tudo aquilo que se levantou contra a vida dela, nós já repreendemos, cancelamos, anulamos, destruímos, desautorizamos, declaramos que não tenha poder sobre a vida dela, mas que ela possua no espírito dela. Hoje vai ser um dia abençoado. Por quê? Porque ela veio buscar a bênção do Deus Todo-Poderoso, a bênção daquele que tem o poder de nos favorecer e de nos honrar. Não importa onde quer que estejamos, o que importa é o que está conosco. O que importa não é o lugar, o que determina não é o local, o que determina é o que está na nossa vida. E nós viemos aqui buscar aquilo que nos diferencia. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e entre o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. E que ela possua isso no espírito dela. Haverá uma diferença na minha vida. Haverá uma diferença na minha vida. Haverá uma diferença na minha vida. Haverá uma diferença, porque eu tenho a bênção do Todo-Poderoso. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Estão ligados às suas vitórias? Você pega esse espírito? Que espírito que é esse? Então diga comigo, eu bebo do espírito, da palavra profética para 2025. Diga, eu tenho um vinho novo preparado pelo Senhor para a minha vida e eu tomo posse em nome de Jesus. Sente-se, por favor. Sente-se, por gentileza. Eu vou pedir para eles colocarem aqui para nós Provérbios, e se você tiver com a Bíblia pode abrir, 9. Provérbios 9, 10 ao 12, que diz assim: o temor do Senhor é o princípio. Você vai ver entre parênteses aí nessa passagem, diga comigo, chave. Então vou ler de novo, ó. O temor do Senhor é o princípio, é a chave da sabedoria. E o conhecimento do santo é entendimento. Pois por meu intermédio, os seus dias serão multiplicados, e o tempo da sua vida se prolongará.
Olha como isso é forte. 12. Se você for sábio, o benefício será seu. Se for zombador, sofrerá as consequências. Eu já vou continuar aqui. Eu quero ir para Provérbios 8 e depois eu vou para Daniel. Provérbios 8, 12 ao 14. Na verdade, a leitura da mensagem de hoje, nós temos também a leitura que foi feita ontem no culto do domingo. Então, Provérbios 8, 12 na NVI. A sabedoria moro com a prudência, e tenho o conhecimento que vem do bom senso. Vamos repetir isso aqui agora juntos? Temer o Senhor é odiar o mal. Então, continua comigo. Odeio o orgulho e a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Meu é o conselho sensato. A mim pertence o entendimento e o poder. Aí, vamos para Daniel 1:8. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei. E pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Então, a primeira leitura que eu fiz aqui é que o temor do Senhor, ele é a chave. Ele é o princípio da sabedoria. Então, vamos trocar a palavra princípio por chave. Então, diga comigo, temer a Deus é a chave para se ter sabedoria. Então, uma chave serve para fazer o quê? Quantas portas na nossa vida estão fechadas pela falta da pessoa temer a Deus? Eu fiz questão de ler tudo isso, porque eu quero falar um pouco de Daniel. Ainda eu estava meditando nisso. Nós não vivemos por uma fé de sentimentos, porque, diga comigo, a palavra fé é a mesma coisa que fidelidade. Então, nós não somos fiéis aos nossos sentimentos. Nós não somos ensinados a sermos fiéis às nossas emoções. Nós somos ensinados a sermos fiéis à palavra. Fiéis ao que o Senhor está nos pedindo, nos orientando a fazer. Então, quando Daniel ele vai para a Babilônia, com tão pouca idade, a idade de um adolescente, é nítido de se ver, de se perceber, que aquele rapaz, ele não ficou intimidado com o fato dele estar na Babilônia. Porque muitas pessoas nos dias de hoje, é muito comum de se ver, e até dentro de igreja, gente ainda vivendo intimidadas por conta de alguma coisa. Ainda falei na sexta-feira, tem gente que tem medo do homem, tem medo do diabo ou tem medo de problema. Existem 3 tipos de medo.
Medo do homem, medo do diabo ou medo de problema? Por que eu viveria intimidado por conta dos problemas? Por que eu viveria inseguro por conta de alguma pessoa ou com medo do diabo? Mas a Bíblia está deixando claro por quê. Porque lá em Deuteronômio 28, a Bíblia diz assim: se hoje vocês derem ouvidos à voz do Senhor teu Deus e obedecerem a todos os mandamentos que hoje lhe ordeno, as bênçãos do Senhor virão sobre vós e os acompanharão. Então, qual é uma das ordenanças que o Senhor sempre deixou bem claro que Ele queria do seu povo? Diga comigo, a capacidade de temê-lo. E aonde muitos enroscam? Aonde muitos não estão vivendo? O temor a Deus. Porque é a chave. É o princípio da sabedoria. E o conhecimento do santo, ele é entendimento. Diga comigo, sabedoria é saber o que fazer. Então diga comigo, se eu não sei o que eu devo fazer, está faltando o quê? Como que Daniel entra na Babilônia e sabe o que fazer? Como que ele cai num lugar, ele vai para um lugar que ele mal conhece, que ele nem sabe, ele tinha que aprender. O início do treinamento dos jovens naquela época era comer a comida que o rei determinava. Qual era o manjar? Qual era a comida? Uma comida que o rei comia, mas que era consagrada, dedicada aos deuses. A Babilônia naquela época tinha mais de 2.000 deuses. Então, sabedoria é saber o que fazer. Eu tenho que te fazer essa pergunta. Você tem tido essa sabedoria? Para cada novo desafio, para cada novo enfrentamento, para cada novo embate. Hoje é segunda-feira, você vai ter seus enfrentamentos, aí você vai ter suas situações, você vai ter nessa semana. Quando você se depara diante de algo, você sabe o que fazer ou você fica, eu não sei o que fazer, eu não sei o que vai ser. Por quê? Você está dando provas que você não teme a Deus. Você está dando provas que você ainda não conhece a Deus o suficiente. Porque sabedoria é a capacidade de saber o que fazer. Diga comigo, e a inteligência de como fazer. Não tem gente que fala, você tem que mudar. Tá, mas no que eu tenho que mudar? Como eu tenho que mudar? Como eu tenho que fazer? E o que o ministério mais prega? Explica para você, ensina você, e a maioria das direções são dadas daquilo que nós vivemos. Se alguma palavra vier aqui e a gente falar assim, gente, essa palavra que veio hoje, eu não vou dizer para você que eu estou vivendo ela 100%. Eu estou crescendo nessa palavra. Não vamos ter problema nenhum de virar para você e falar. Por quê? Porque não adianta viver uma vida de hipocrisia, não adianta viver uma vida de mentira. Que esse é o problema de muitas pessoas. Então, o temor do Senhor é a chave. Então, por que eu estou batendo numa determinada porta para que Deus venha me honrar, venha me responder, venha me abençoar? Por que talvez essa porta não está se abrindo? É porque Ele não quer me abençoar? Não.
Há muitos anos eu aprendi uma coisa de forma bem dura, né? Algumas coisas você tem que aprender, você tem que passar para aprender. Não adianta alguém chegar em você e falar, ó, é assim. Parece que tem algumas coisas que você tem que aprender passando. E eu aprendi que eu não podia ser capaz, diga comigo, capaz, até de pensar. Porque muita gente, ela acha que ela tem o direito de pensar tudo que vem na mente dela. Você não tem. Não, mas é minha vida, ninguém está sabendo, ninguém está vendo, ninguém está ouvindo, ninguém está lendo meus pensamentos. O mundo espiritual não está sabendo. O diabo lança um dardo na tua mente, ele pode não ler a tua mente, ele lança um dardo, ele vê que você não repreendeu, não combateu, não expulsou, você acha que vai ficar por isso mesmo. Você acha que um dardo de Satanás te faz bem. Você acha que uma seta de Satanás, ela vem com o propósito de te deixar melhor? Fala para mim. Ué, então você acha que o diabo ele pode não ler a tua mente, mas ele pode discernir. Opa, eu lancei um dardo na cabeça dessa criatura aqui, na mente dele aqui. Olha lá como é que ele ficou. Você está vendo? Como muitas vezes as pessoas, elas não prestam atenção exatamente no que a palavra está falando. Daniel, contudo, decidiu, diga comigo, decidiu não se contaminar com a comida do rei. E essa decisão que o Daniel tomou, ela fez toda a diferença na vida dele. Não foi uma decisão emocional, não foi uma decisão sentimental, à base de emoções e sentimentos. Você vê que foi uma decisão que ele tomou em Deus e na palavra, porque, deixa eu te falar uma coisa, comer legumes e tomar água por 10 dias, é fácil? Se eu estou comendo legumes e tomando água, tem doce? Tem açúcar nesse processo? Tem, gente? Comer legumes e tomar água. Tem gente que tem determinados legumes que nem aguenta comer, nem bota na boca. Então, como que uma pessoa ela consegue suportar e o organismo dela não alterar por um período inicial de 10 dias. Você vê que tem algo a mais ali. Você vê que não tem uma coisa. Você vê que foram 10 dias. Como é que o Daniel estava naqueles 10 dias? Melhor ou pior? Quando a Bíblia diz, então vereis outra vez o quê? Então vereis o quê outra vez? Entre quem? Entre o justo e entre o ímpio. Entre o que me serve e o que não me serve. Peraí, então aonde é que está a diferença? Onde ela começa? Acabei de falar, temer. Na minha capacidade de temer a Deus todos os dias. Ele chega na Babilônia, ele é submetido a um treinamento que ele ia ter que já quebrar a aliança que ele tinha com Deus, o relacionamento que ele tinha com Deus, mas o temor é a chave. Ele dá a você a sabedoria, ele dá a você a capacidade de saber o que fazer e como fazer, o que eu tenho que fazer e como eu devo fazer. Bom, eu vou pedir 10 dias. Deixa eu comer legumes e água. E tomar água. Rapaz,
Você não está entendendo. Se você ficar fraco e o rei ficar sabendo que eu te dei legumes e água, ele me mata. Não. Fique em paz, encarregado. Deixa eu fazer esse período. Ele podia chegar e falar, ó, eu vou ficar os 3 anos comendo legumes e água. Ele precisava dar uma prova para aquele encarregado. Né? Eu já orientei pessoas que não conseguiam arrumar emprego, de eu virar para ela e falar assim, chega lá onde você quer trabalhar e fala para ela assim, ó, me deixa só trabalhar, não precisa me pagar não. Deixa eu te dar uma prova que eu sou uma pessoa de confiança. Deixa eu te dar uma prova que o meu trabalho é bom. Não precisa me pagar não. Se o meu trabalho for ruim, você não me paga. Mas se o meu trabalho for bom, você pode me remunerar. Quantas vezes eu já vi pessoas que ninguém dava nada para ela, ninguém acreditava nela. Quem batesse o olho nela falaria, não, esse daí não. Daniel, ele não era conhecido ainda. Todo mundo sabia que ele servia ao Deus de Israel. Mas Deus por Deus, Babilônia com mais de 2.000 deuses, então jovens chegar lá dizendo que servia a um determinado Deus, era como que carne de vaca. Deus é Deus, né? Aqui, se esse Deus não responde, a gente recorre àquele. Se aquele não responde, a gente recorre ao outro. Você está conseguindo entender por que 2.000 deuses? Alguém vai responder. Só que Daniel não servia a 2.000 deuses, ele servia ao único que tem o poder de sustentar, de diferenciar, de favorecer, de abençoar uma pessoa onde quer que ela esteja. Então diga comigo, não tem a ver com o lugar. Diga, tem a ver com quem está com ela. E quem estava com Daniel ficou visível quando 10 dias ele foi testado, experimentado. Quando finaliza os 10 dias, o homem olha e fala, rapaz, realmente, você estava certo. Então agora eu quero continuar o treinamento a legumes e água. Diga comigo, Daniel tirou dele, mas não tirou do relacionamento dele com Deus. Eu te pergunto, quando uma pessoa teme a Deus, de onde é que ela vai tirar para não prejudicar o relacionamento dela com Deus? Ela vai tirar dela. Ela vai tirar dela. E aí eu pergunto isso para você. Você tem temido a Deus até que ponto? Você está disposto a agradar a Deus até que ponto? Eu estava ouvindo um casal falar para mim que eles pediram uma oração, que eles fizeram um voto com Deus. Eles até chegaram dentro desse voto, eles doaram carro para a igreja, eles passaram por um momento bem desafiador. E aí eles usaram uma expressão, olha, bispo, eu ainda nesse momento, eles até deram testemunho aqui com o bispo Fernando, eu até esse presente momento, como eu falei no testemunho, tem muitas coisas ainda que eu não alcancei, eu não vivi ainda. E eu não vivi, não é porque eu não quero viver. Eu poderia muito bem pegar o valor que eu muitas vezes invisto no reino, invisto nisso, invisto naquilo, e ir lá e comprar. Mas sabe quando você tem uma consciência que você não está com pressa? Não é que a pessoa não pode desfrutar, não pode ter, não pode alcançar, mas sabe quando a pessoa ela entende o propósito que Deus tem com ela? Não é momento, não é tempo, não é hora de se fazer isso.
Eu estou fazendo uma construção de vida. Cada dia que Daniel comia legumes e bebia água, ele aumentava ainda mais a unção, o favor, a graça, o poder de Deus sobre a vida dele. Ele transmitia a Deus: o Senhor pode contar comigo, o Senhor pode confiar em mim, o Senhor pode investir em mim. O Senhor, mesmo me vendo aqui na Babilônia, mesmo eu estando aqui, eu não vou ser como os demais. Você pode ver que na passagem da cova dos leões, gente, qualquer um de nós aqui para um leão é carne. Para ele é presa, é comida. Ou seja, de forma natural, esse aí é carne, meu filho. O meu faro não engana. Você é minha presa e acabou. Quantos leões tinha dentro daquela cova? Eu não sei. Quantos leões estavam aguardando uma refeição? Eu não sei quanto tempo eles estavam sem comer. E uma coisa eu sei, que eles ficavam muito tempo sem comer, e quando recebia algo, não sobrava. E de repente armam uma cilada para o Daniel, para prejudicar Daniel. Não tinha onde pegar, diga comigo, não tinham onde pegar Daniel. Por que não tinha onde pegar Daniel? Porque o temor de Daniel para com Deus levava ele a não dar um motivo. Sabe quando uma pessoa, ela não está vivendo por imagem, por elogio, pelo que vão pensar, o que vão falar dela. Ela está vivendo para Deus. O foco dela é só Deus, eu só quero agradar a Deus. Estou preocupado o que pensam, o que falam, como me veem, como me enxergam, opiniões, diz que me... Não estou preocupado com nada disso, eu quero saber o que Deus pensa de mim. Então ele temia Deus de tal maneira que ele não dava motivo. E aí os caras ficavam revoltados, porque o Daniel estava só crescendo. O período de 3 anos que ele passou a legumes e água, ficou provado, no final das contas, que Daniel se tornou, diga, ele se tornou 10 vezes mais sábio. E ele passou a responder qualquer pergunta feita por Nabucodonosor. Ele passou a ter uma capacidade de interpretação de sonhos. Então vamos trazer para os dias de hoje, diga comigo, de resolver qualquer problema. Olha para suas mãos e fala assim: eu declaro que qualquer problema que vier para as minhas mãos, diga, eu vou resolver. Diga, eu vou resolver o que ninguém resolve. Isso não é maravilhoso? Isso não é maravilhoso de você resolver o que ninguém resolve, de fazer o que ninguém faz? Ele se tornou esse homem. Porque tem gente que a vida dele é acumular problema, é adiar de resolver problema. Depois eu vejo, depois eu resolvo. Fala para o fulano, fala para o cicrano. Ele vê, ele resolve. Ele dá conta. Ele tem mais feeling do que eu. Ele tem mais capacidade do que eu. É isso, vai jogando fora as oportunidades. Igual outro dia atrás, acho que uma corretora estava falando comigo, eu não estou vendendo, tá? Eu falei, tenha humildade, fala com a Isa, fala com ela que está tendo resultado na vida dela, está muito parecido a tua vida com a vida dela, com o testemunho dela. Tenha humildade, vai lá, pergunta para ela, o que ela fez para ela se livrar desses sentimentos, para ela se livrar desses pensamentos, para ela se livrar daquilo que travou a vida dela por tanto tempo. Porque há uma unção na vida dessa pessoa que vence. Há ou não há?
Sim ou não? E quando eu honro a unção que uma pessoa tem, eu estou atraindo para a minha vida essa unção. Mas falta essa humildade nas pessoas, de honrar as pessoas que estão vencendo. E aí o Daniel, voltando no Daniel, ele se tornou 10 vezes mais sábio, resolveu o que ninguém resolvia. Aí quando chegou na cova dos leões, os caras armaram, nós vamos pegar esse cara, nós vamos acabar com ele, ele vai morrer, nós vamos tirar ele do nosso caminho. Você vê que coisa, o capeta bota na cabeça dele, eu vou instigar esses caras a tirar Daniel do caminho deles. Mas diga comigo, ninguém pode derrotar uma pessoa que teme a Deus. Eu vou tirar Daniel da nossa vida, do nosso caminho, da Babilônia. Só que quando Deus fala, eu tenho algo com esta pessoa, aí eu vou te fazer essa pergunta também. Deus tem o que com você? Que estão esperneando, estão sapateando. Os caras estão tentando fazer de tudo para te calar, para te prejudicar, mas não pode te afetar, não pode te prejudicar, porque Deus tem algo com você. Você tem dado condições para Deus ter algo com você? Você tem dado condições para Deus te diferenciar diante de quem quer que seja? E é uma coisa tão assim, para mim, a história de Daniel me inspira. Porque eu não vejo ele fazendo um pingo de força para tentar se defender, para tentar se justificar, para tentar impedir alguma coisa na vida dele de acontecer. Tudo que acontecia, que se levantava contra a vida do Daniel, caía por terra. Diga comigo, porque ele temia Deus. Porque ele temia Deus. Ó, rei, vamos lançar um decreto aqui, durante 30 dias ninguém pode adorar outro Deus. Resumindo, você já conhece a história. Daniel fica sabendo do decreto, o que ele vai fazer? Por que naturalmente ele vai lá, mesmo sabendo que tem um decreto humano, por que ele vai lá, abre as janelas em direção a Jerusalém e ora? Por quê? Porque uma pessoa que teme a Deus, ela não vive de sentimentos e emoções, ela tem... Põe a mão aqui assim, ó. Põe uma mão aqui assim. Ó. Fala comigo. Aqui grita uma convicção, uma certeza. Diga, ela te toma. Diga, Deus está comigo. Diga comigo, Ele é o meu socorro, é o meu protetor. Diga, é Ele quem me guarda, é Ele quem me defende, é Ele quem me livra, é Ele quem me protege. Então, tem uma certeza, eu estou vivendo por essa certeza, não é sentimento, não é emoção. Não existe sentimento e emoção que possa sustentar a certeza. A certeza dentro de um homem, de uma mulher, só pode ser sustentada pela presença de Deus. Ninguém vai conseguir ter certeza à base de sentimentos e emoções. Ela só pode vir da presença de Deus, da palavra de Deus. De temer a Deus. Armaram para ele. Não teve o que fazer, foi jogado na cova dos leões. E aí quando ele entra dentro da cova dos leões, por que os leões não devoraram Daniel? Por que os leões não fizeram picadinho de Daniel? Não estraçalharam a vida dele? Porque nós já pregamos sobre isso. Diga comigo, Daniel não tinha para os leões cheiro de carne. Eu amo isso. Não tinha cheiro de carne. Esse aí não é carnal, meu filho, esse é espiritual.
Esse aí não tem cheiro, ele não vive na carne. Ele não anda de forma carnal, ele não vive de forma natural. Ele é um ser humano, mas tão cheio da glória de Deus, da presença de Deus, que ele não é reconhecido mais como uma pessoa carnal. Ele é espiritual. Há algo diferente na vida dele. Tem algo diferente na vida dele. Há algo que o diferencia. Eu até notei em letras maiores aqui, dentro dessa mensagem, diga comigo, Daniel temeu a Deus em meio à idolatria. Diga comigo, em meio ao discurso. Todo mundo faz. Todo mundo aqui faz. Todo mundo aqui tem essa conduta, você vai querer ser o diferente da casa, o diferente da empresa. Você quer ficar chamando a atenção dos outros, querendo aparecer. Não, rapaz, todo mundo faz. Você tem que fazer também. Não, não faço. Não. Ele não era o único judeu que estava ali, né, junto com os seus amigos. Era ele mais 3, mas ele decidiu agir de forma diferente. E ao final de 3 anos de treinamento, de preparação, o resultado foi 10 vezes mais sábio. Quando lançaram ele na cova dos leões, você vê que Daniel, em nenhum momento ele se intimidou. Primeiro, ele não se intimidou com a Babilônia. Depois, ele não se intimidou com a cova dos leões. Sabe aquela pessoa que ela entende, se Deus está me permitindo ir para a cova? Eu lembro que há 2 anos atrás, eu vivi uma situação que queria causar um prejuízo para mim de R$25 mil. E naquele momento veio um pensamento assim: a bispa já enfrentou, os homens da Bíblia já enfrentaram muitas coisas desafiadoras e venceram. E aí veio aquele pensamento assim na minha mente, né, naquele momento: quem que garante que você vai vencer como eles venceram? Quem que garante que você vai vencer o que eles venceram? Situações difíceis. Aquilo ali, para mim, era bem desafiador no momento. E não foi uma coisa que eu provoquei, que eu gerei, que eu fiz... Nada. Foi um teste aquilo ali, foi um teste de fogo, para ver o que ia sair de mim. E resumindo, eu me lembrei de Daniel e dos jovens. Eu me lembrei da cova e principalmente da fornalha. Porque você sabe que na questão da fornalha, os jovens ficaram sabendo que eles iam ter que se curvar diante de todo mundo e eles iam ter que adorar a imagem de Nabucodonosor. E dentro deles, aquilo não tinha negociação para uma coisa daquela. Não existe isso. E resumindo, o que aconteceu? Tocou os instrumentos. Todo mundo, imagina, né? Milhares e milhares de pessoas, aquele mundaréu de gente, todo mundo se curvando diante da imagem. Provavelmente deveria ter judeus ali, que aceitaram. E lá está, fielzinho, Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Acredito que cortando a unha, né? Coçando a cabeça, cantando talvez algum louvor em hebraico, né? E aí os caras olhou e falou assim: rapaz, esses caras, eu tenho uma raiva desses caras que agora eu vou acabar com a vida deles. Eles se acham demais. E não é, quando você fala com um judeu, não é que o judeu ele é arrogante, não é que o judeu ele é arrogante, eu não vou me lembrar da outra palavra agora.
é que, diga comigo, eles acreditam na palavra de Deus de tal maneira que parece que está dando um ar de arrogância. E não é um ar de arrogância. Eles assumiram a identidade. Eles se revestiram daquela palavra. Eles acreditam que essa palavra, essa promessa que o Senhor fez para a vida deles, é para eles. Eles são o povo que o Senhor fala na palavra. Então eles acreditam. Você fala assim às vezes com um ali. Tanto é que judeu, lá em Israel, ele põe muçulmano e árabe para trabalhar para ele. É os árabes e os judeus e os muçulmanos que trabalham para eles. E não tem essa. Você vai ver no meio de judeu, muçulmano, árabe, eles trabalham para os judeus. E os três estavam lá. Tranquilos, serenos, calmos, em paz. Sabe quando alguém está arrancando o cabelo da cabeça, ele está em desespero, você não está com medo, você não está preocupado? Ué, mas o que acontece com você? Você está insensível à situação? Não, está tudo bem, vai dar tudo certo. E aí falaram para os três, você vai ter que dobrar o joelho a hora que a música tocar. E eles falaram, olha, o negócio é o seguinte, nós respeitamos aqui Nabucodonosor, mas nós não vamos nos curvar diante dessa imagem. Mas se você não se curvar, vamos te jogar na fornalha de fogo ardente. É o seguinte, o Deus a quem nós servimos, vamos repetir juntos? O Deus a quem eu sirvo tem o poder de me livrar. Diga caso ele não queira hoje me livrar, diga me render ao seu sistema, eu não vou. Talvez ele não está muito afim hoje de me livrar, hoje ele não está de ideia de me livrar, ele quer que eu passe por esse teste, ele quer que eu passe por essa prova de fogo, então tá bom. Me render ao sistema eu não vou. Se ele quiser que eu caia na fornalha, eu vou cair. Se for para morrer, eu morro. Mas se ele quiser me livrar, ele pode me livrar. Vamos repetir de novo? Se Deus quiser me livrar, diga poder ele tem. Eles tinham essa certeza? Eles tinham essa convicção? Tinha ou não tinha? Isso irou Nabucodonosor. Isso gerou uma revolta, uma ira, uma afronta. O que vocês estão falando? Vocês vão servir ao Deus de vocês, mas não vão se render ao meu sistema? Então tá bom, aqueça a fornalha 7 vezes mais, porque a coisa vai ficar feia agora. Joga eles, eu quero a fornalha 7 vezes mais aquecida, para não dar tempo deles caírem na fornalha e sobreviver. E é mesmo, porque os soldados que jogaram os três dentro da fornalha, só de chegar perto da fornalha morreram. O final da história você lembra? Caíram na fornalha? Aconteceu alguma coisa com eles? Por quê? Por quê? O que a sabedoria, eu disse, ela me ajuda a saber o que fazer? Então vamos repetir juntos? A sabedoria me ajuda a saber o que fazer. E a inteligência, como fazer. Você está conseguindo entender ou não? O que a sabedoria deu àqueles jovens? A capacidade de saber como lidar com aquele enfrentamento. E foi exatamente isso que eu busquei de Deus. Senhor, eu tenho um problema de 25 mil aqui que eu não tenho condição de resolvê-lo. Isso aqui é uma fornalha. E eu busquei a Deus. E eu orei a Deus. E eu jejuei.
Eu pegava o azeite, eu ia na empresa aonde precisava liberar para mim o que eu precisava para resolver aquela situação. E eu ia de madrugada, eu pegava o azeite, eu derramava o azeite na porta da empresa. Ela tinha várias entradas. Eu ia em cada entrada, eu derramava o azeite. Eu estendia as minhas mãos. Quem passava de carro ali na rua, quem me via fazendo aquilo, na porta de uma empresa tão gigantesca daquela, eu falava, mas o que esse cara está fazendo aqui? O que uma pessoa sozinha vai trazer de diferença, vai mudar alguma coisa? Mas eu aprendi que eu preciso viver pela fé. Eu preciso praticar até aquilo que a gente ensina. E eu peguei o azeite, eu derramei, e aí de repente a fornalha, por um momento, quis ficar mais aquecida, mais quente. A coisa quis se agravar, a coisa quis ficar pior. E eu falei para Deus, o Senhor não me ajudou a chegar até aqui, para eu não ter vitória, para eu não ter o resultado. O Senhor não me deixou esperar até esse momento, para eu fracassar e ser derrotado. O Senhor vai me dar vitória. E o Senhor me deu a vitória. Ele me deu a vitória do que eu precisava que a empresa me liberasse. Uma coisa que já não tinha, para você entender um pouco mais, era um carro que eu tinha. E ele deu um problema de 25 mil reais. Não tinha mais garantia. E como que você paga um carro num valor dessa magnitude? Ninguém está aqui para viver disso, para ganhar dinheiro. No nosso caso, nós estamos aqui pelo reino. E ali o Senhor, Ele permitiu eu passar por aquilo. Mas não tinha garantia. Como é que uma empresa vai te dar garantia? Como é que uma empresa vai liberar a peça de um carro num valor tão exorbitante? Resumindo, liberou. Mas como? Liberou. Mas não tinha garantia. Como é que libera uma coisa que não tem? Exatamente. Então vereis o quê? Aí, a hora que eu entrei na internet, eu vi mais de 2.000 pessoas que entraram na justiça para recorrer, para requerer, e não tinham ainda nenhum resultado, nada. E já tinha gente que estava fazendo anos que estava esperando para aquilo se resolver. O meu foi questão de meses ali, foi acho que 3 meses, para aquilo se resolver, porque tem todo um trâmite. E até o valor da mão de obra que eu tinha que pagar, uma pessoa ficou sabendo da minha situação, e ela quis me abençoar, ela quis pagar a mão de obra, eu não paguei R$1. Por quê? Porque a Bíblia diz que haveria o quê? Haveria o quê? E aí eu pergunto para você, porque nós já vamos orar. Você tem temido a Deus? Há uma diferença na tua vida porque você teme a Deus? Porque você tem vivido como Daniel viveu? Há esse temor no teu coração? Há esse temor aqui? Porque tem muita gente, não, eu tenho temor a Deus, tá? Você teme a Deus até na mente? De não ser capaz de pensar qualquer coisa que vem na sua cabeça? Sabedoria é a capacidade de saber o que fazer. A inteligência de como fazer. Muita gente não sabe como agir. E a falta dessa capacidade não é que Deus não quer dar a ela, é porque muita gente ainda não está disposta a fazer o que é preciso, tudo o que é preciso, porque se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, a Bíblia diz que as bênçãos dele virão sobre nós e vão nos acompanhar. Ela vai vir sobre a nossa vida. Ela vai nos acompanhar, nós vamos ver esse resultado, essa diferença. Como nós temos ouvido os testemunhos, as pessoas que têm ouvido. Quem ouviu o testemunho do menino do Destinos de ontem? Quem ouviu?
Você ouviu o testemunho dele? Você viu o que Deus já está fazendo na vida dele? É incrível, não é? Como que pode um menino daquela idade, tão novo, tão jovem, Deus já está exaltando ele, honrando ele, favorecendo ele, e tantos outros testemunhos que têm sido contados. O que Deus está mandando uma mensagem para todo mundo da nossa igreja? Ei, eu posso tornar grande e forte quem? Qualquer pessoa. Então põe a mão no peito e diga: eu já decidi, eu sou essa pessoa. Você é essa pessoa? Então o seu posicionamento na vida tem que ser diferente. E eu quero que você fique em pé, coloque a mão no teu coração, ou melhor, eu quero que você levante as mãos. Levante as mãos para os céus e fala: Senhor, eu quero essa diferença na minha vida. Eu quero essa diferença. Eu quero essa diferença na minha empresa, eu quero essa diferença na minha casa, eu quero essa diferença aonde quer que eu esteja, eu quero ver essa diferença nas minhas vendas, eu quero ver essa diferença no meu trabalho, eu quero ver essa diferença no meu casamento, eu quero ver essa diferença, Senhor, na minha vida, eu quero essa diferença que existia na vida do Daniel, porque uma decisão que ele tomou por fé, movido pela fé, conduzido pela fé. Não, eu não quero mais. Chega. Ontem nós oramos para que viesse ser derrotado todos os jebuseus das nossas vidas. Eu não quero mais, Senhor. Eu não quero mais a minha vida do mesmo jeito. Eu não quero mais os meus resultados da mesma forma. Sabedoria é a capacidade de saber o que fazer. Eu quero saber como fazer, eu quero aprender como fazer, me ensina, me capacita, Senhor, me ajuda a crescer na sabedoria, me ajuda a crescer, ó meu Pai, na inteligência, que também é a capacidade de como fazer, como eu devo fazer, como, me ajuda, Senhor, me abençoa, eu quero esse favor, eu quero esta graça. Eu não sou, meu Deus, eu não sou todo mundo. Eu não sou todo mundo. Eu não sirvo a qualquer Deus. Eu sirvo a um Deus poderoso, a um Deus grandioso. Eu não sou uma pessoa qualquer. Você tem que falar isso para Deus. Eu não sou qualquer um. Eu não sou qualquer um. Eu sou uma pessoa ungida por Deus. Eu sou uma pessoa que tem a unção de Deus. Eu sou uma pessoa que tem o favor de Deus. Eu sou uma pessoa que tem uma bênção de Deus. Então tem que haver uma diferença na minha vida, Senhor. Tem que haver uma diferença na minha vida. Senhor, tem que haver uma diferença na minha vida. Se há algum sentimento miserável, se há alguma amargura, se há alguma dúvida, se há alguma incerteza, ela tem que cair por terra agora, em nome de Jesus. Eu não aceito diferente. Eu não aceito diferente. Eu quero essa diferença na minha vida. Fala com Deus. Fala com Deus, igreja. Não, eu quero essa diferença. Eu quero essa diferença no meu salário. Eu quero essa diferença na minha empresa. Eu quero essa diferença no meu trabalho. Eu quero essa diferença meu Deus, na obra das minhas mãos. Não, eu quero essa diferença. Eu não aceito. O preço que eu tiver que pagar, eu vou pagar como Daniel pagou. Ele não tirava de Deus. Ele não tirava do relacionamento que ele tinha com Deus. Ele não tirava da aliança, da comunhão, da intimidade que ele tinha com o Senhor. Mas ele tirava dele. Ele sabia que ele não perderia, ele não iria fracassar, não haveria perdas, não haveria derrota, não haveria vergonha, não haveria humilhação. Fala para Deus: chega, eu não aceito mais essa vergonha, eu não aceito mais essa humilhação nessa área. Eu não estou avançando o suficiente, eu não estou crescendo o suficiente, eu não estou prosperando o suficiente, eu não estou ganhando dinheiro o suficiente, eu não estou avançando o suficiente, eu não estou, meu Deus, evoluindo o suficiente. Não, tem alguma coisa errada. Fala para Deus: eu quero essa diferença. Se alguma coisa está me contaminando, Senhor, se alguma coisa está me prejudicando,
Se alguma coisa está matando, se alguma coisa está matando a minha fé, ei, você não pode começar a enfraquecer na fé. Você não pode deixar que alguma coisa enfraqueça a tua fé. Você não pode deixar alguma coisa enfraquecer você internamente. Você não pode deixar a intimidação por conta do lugar, por conta das cobranças, por conta das pressões, por conta do momento. Aquela expressão, bispo, eu estou passando por momentos difíceis. Você tem que virar para Deus e falar: Senhor, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer de mim? Porque não quer dizer que viver na Babilônia foi uma tarefa fácil para Daniel, mas ela passou a se tornar. Ela passou a se tornar. A Babilônia, nada do que tinha na Babilônia, nada do que havia na Babilônia enfraquecia Daniel. Às vezes você fala: é o lugar onde eu trabalho, é a empresa onde eu trabalho, o tipo de patrão que eu tenho. Diga comigo: o problema não está fora de mim, o problema está dentro de mim. Diga comigo: se o Senhor não tem podido me prosperar, me honrar, digo, o problema não está fora. Então aí você tem que perguntar para você: o que você anda ouvindo, o que você anda assistindo? Está te contaminando? Está enfraquecendo? Com quem que são as suas amizades? Com quem que você anda conversando? O que você acaba comendo? Porque tem muita comida estragada aí, tem muita comida contaminada aí. Tem muita coisa que vai roubar teu discernimento, vai roubar tua coragem, vai roubar tua sabedoria, vai roubar a tua capacidade de temer a Deus. Não, eu não quero. Tem que haver uma diferença. Vamos, igreja. Você vai se levantar nesse espírito agora. Antes de eu terminar o culto, de eu finalizar, você vai falar para Deus: tem que haver uma diferença na minha vida. Tem que haver uma diferença na minha vida. E se eu não estou fazendo diferente, se eu não estou vivendo diferente, se eu não tenho temido a Deus como eu deveria temer, hoje eu me comprometo, eu assumo esse compromisso. Eu não aceito derrota, fracasso, vergonha. Meu Deus, eu não aceito esse resultado menor. Eu quero uma diferença na minha vida. Eu quero uma diferença nos meus resultados. Eu quero uma diferença na minha história. Eu declaro, eu profetizo que nesta manhã de segunda-feira você vai se levantar com essa força. Eu vou em busca, eu vou perseguir, eu vou perseverar, eu vou alcançar esse resultado, essa diferença em nome de Jesus. Então vereis a diferença entre o justo e entre o ímpio. E ele estava no mundo, ele estava na Babilônia. E mesmo estando no pior lugar que uma pessoa podia estar para morar, havia uma diferença. Havia o Senhor na vida daquele homem. Ele atraiu a presença de Deus para a vida dele. Ele atraiu o favor de Deus para a vida dele. E ele só foi crescendo, 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 crescendo. Diga comigo: toda promoção vem acompanhada de inveja. De novo, toda promoção, toda bênção vem acompanhada de inveja. Diga: e eu preciso aprender a vencer a inveja. Diga: ter estrutura para suportar o peso da bênção. Diga comigo: a inveja, o lugar, as pessoas não podem ser mais forte do que a minha vida com Deus. Então eu abençoo a tua vida nessa manhã. E que a partir de hoje as justificativas, as desculpas, a intimidação, seja o que for, aquilo que estava impedindo você de ter essa diferença na tua vida. Todo mundo gosta da história de Daniel, todo mundo
diz que se inspira na história dele. Mas nem todo mundo está disposto a fazer o que Daniel fez. Se abster completamente daquilo que está contaminando a vida espiritual. Eu abençoo você e declaro essa diferença sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Para terminar, dê as mãos para quem está do seu lado. E vamos fazer a oração da concordância. Não fica sozinho, sozinha. Ó Deus, eu quero concordar. Cada oração, concorde, igreja. Concorde com a força da tua vida. É como você estivesse orando pela tua vitória. Concorde com a vitória dessa pessoa. Eu concordo agora. Cada clamor, cada oração, cada pedido, cada vida que ora, que clama, que veio buscar o Senhor nesta manhã, eu concordo com as orações e eu declaro que cada uma delas agora sejam ligadas aqui na terra, para que sejam ligadas nos céus. E nós tomamos posse, Senhor, que a bênção que esteve sobre a vida de Daniel está sobre a vida dela. Haverá essa diferença sobre a vida dela, em nome de Jesus. Fala para essa pessoa que está do teu lado e fala para ela: eu declaro que haverá uma diferença na tua vida. Diga: em tudo que você fizer, você vai se diferenciar, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação. É o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida. E Ele te ama.